Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda, aqui é o Fabrício Pieroni e nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre comissão de corretagem na compra de imóvel na planta. A corretagem é a comissão devida a um corretor de imóveis que aproxima um dono de uma propriedade interessado em vendê-la a um comprador interessado em comprá-la. E o negócio acaba se concretizando por força desse trabalho de aproximação. Eu vou contar uma historinha rápida para você entender quando a corretagem é efetivamente devida a um corretor de imóveis. Vamos supor que eu, Fabrício Pieroni, sou um corretor de imóveis. Eu não sou, mas vamos fazer de conta que sim. O Batista é meu cliente e proprietário dessa mansão. Ele quer vendê-la e me procurou para que eu tentasse fazer a venda desse imóvel por 3 milhões de reais. Passado alguns dias, a Aline, uma executiva de sucesso, outra cliente minha, me procura e fala: Fabrício, eu quero comprar uma mansão de mais ou menos 3 milhões de reais. Você tem alguma coisa por aí? E eu então mostro a mansão do Batista que está à venda à Aline, que se apaixona pelo imóvel e acaba comprando. Essa é a típica hipótese em que é devida a comissão de corretagem. É exatamente, em resumo, o que diz o artigo 722 do Código Civil. Pelo contrato de corretagem, uma pessoa, o corretor no caso, obriga-se a obter para a segunda, o cliente, um ou mais negócios, conforme as instruções recebidas. No meu exemplo, eu recebi a instrução do Batista para vender a mansão dele para um comprador por 3 milhões de reais. E a instrução da Aline para achar uma mansão de mais ou menos 3 milhões de reais. Com essas instruções, eu aproximei um do outro e o negócio foi concretizado em razão do meu trabalho de aproximação. E aqui, eu nem vou entrar no mérito de quem teria que me pagar a corretagem, se o Batista ou se a Aline. Geralmente é o vendedor que paga a comissão, mas pode ser estipulado em contrato que o comprador pagará uma parte ou o total, enfim. Não é esse o ponto que eu quero chegar. O que a gente tem que ter em mente é: a comissão de corretagem tem como fundamento a aproximação entre o vendedor e o comprador, ou seja, a real intermediação do negócio. Para ser um pouco mais específico, se não fosse o corretor no meu exemplo, o Batista não ficaria sabendo que existe um comprador para sua mansão. E da mesma forma, a Aline não saberia da existência dessa mansão à venda. É esse o fundamento legal da corretagem: a aproximação das partes. Agora, vamos tentar encaixar esse conceito na compra de um imóvel na planta em estande de vendas. Nesses empreendimentos, na grande maioria das vezes, o consumidor não procura um corretor de imóveis. Ele procura diretamente a construtora que monta toda uma estrutura de atendimento, inclusive com uma amostra do imóvel decorado. Nessas hipóteses, o consumidor não contrata um corretor para buscar um imóvel com determinadas características para ele. Perceba, não existe intermediação alguma. O que existe em quase todos esses empreendimentos é um corretor de imóveis presente no local, seja em razão de uma parceria com uma imobiliária ou seja contratado de maneira autônoma. Porém, o fundamento legal da comissão de corretagem desaparece em relação ao consumidor que vai até um estande de vendas de um determinado empreendimento. Se a construtora entende oportuno que se faça presente um corretor de imóveis em seus estandes de vendas, a obrigação de remunerar esse profissional é exclusivamente dela. E transferir esse encargo ao consumidor é o que eu chamo de venda casada. Eu tenho certeza que você já tem ouvido essa expressão. Na definição do próprio Código de Defesa do Consumidor, artigo 39, inciso 1, venda casada é condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço. No nosso caso, há uma venda casada de um produto, o imóvel, com um serviço, a comissão de corretagem. Ou seja, gostou desse imóvel? Ele custa 150 mil reais. Quer comprar? Encaixa no seu orçamento? Ok, mas tem que pagar mais 4 mil reais de corretagem. O Poder Judiciário vem entendendo já há alguns anos que repassar esse custo ao consumidor é o equivalente a uma venda casada. Eu vou ler um trecho de uma decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a respeito dessa questão. O processo é público, eu vou citar o número, quem quiser pode pesquisar,
é 0177473-81.2011.8.26.0100. Quem proferiu essa decisão é a desembargadora Viviane Nicolau. Essa decisão é datada de 10 de fevereiro de 2015. A restituição do valor pago pelo autor a título de comissão de corretagem é mesmo de rigor, haja vista que não houve aproximação entre as partes por conta de empresa especializada em intermediação. Na verdade, o autor procurou, por si só, estande de vendas para conhecer o empreendimento e acabou celebrando o negócio. Nesse caso, a construtora foi obrigada a devolver o dinheiro que o comprador pagou a título de corretagem. Exatamente porque, quando o consumidor vai até um estande de vendas e fecha o negócio diretamente com a construtora, não existe, de fato, um corretor de imóveis responsável direto pela intermediação ou aproximação entre comprador e vendedor. Portanto, devolve-se esse dinheiro. O correto era nem cobrar essa corretagem.